E aí, gente, é nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o livro, né? Primeiro vídeo de book review, né? De review de livro relacionado a princípios da teoria de Deep Learning. E tem essa citação aqui do Einstein, que ele vai dizer que eu posso escassamente negar que qualquer objetivo supremo de todas as teorias é fazer elas ser reduzidas a elementos básicos, né? Você tem que pegar uma teoria que consideravelmente complexa, ou foi complexa, como no contexto de, por exemplo, teorias relacionadas a buraco negro, relacionadas à relatividade inicialmente, e tentar reduzir a conceitos simples, né, básicos, tão simples o quanto é possível, né, sem se render a uma representação adequada de um componente de experiência, né, de você conseguir ter a prática, né, já tem essa parte teórica, mas que ela tem que ser validada no fim. O que foi com a teoria dele? Ela foi validada por experimento que aconteceu no Brasil, principalmente, né? Que viu lá o eclipse, viu que funcionava lá, que a luz curvava lá, enfim. E tem essa questão que, por mais que você tem que fazer os conceitos simples o suficiente para você conseguir representar pela experiência posteriormente. Então é legal de ter uma citação na física dentro de um contexto de um livro de inteligência artificial, né? Qual é o melhor capítulo do livro? O capítulo que você tem que ler e reler várias vezes. É pequeno, algumas páginas só, mas que pra mim, assim, teve capítulos que talvez não seriam tão úteis, mas esse foi o mais útil por um longo prazo, que é o epílogo, modelo de complexidade do ponto de vista, né, da perspectiva macroscópica, né. Eles vão tentar explicar alguns problemas dentro do contexto de Deep Learning e obviamente do contexto de inteligência artificial, que eu vou ter que explicar em outro vídeo com mais detalhes, porque é bastante coisa. Mas, por exemplo, tem essa parte aqui, que determinada função que ele vai dar em cima, função não, equação relacionada ao contexto geral de uma rede neural, por exemplo, problemas, você ter que computar um número infinito de termos, então aí tá uma contínua equação diferencial de dz, né? A derivada de z e teira, né? Continuamente, né? Para ver elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. No sentido de que cada um é um componente, uma derivada contínua. E que, obviamente, fica problemático quanto mais você ter que fazer isso numa rede, se você tem muitos dados, um input muito grande, dimensional. Obviamente você vai precisar de mais velocidade de computação para resolver esse problema. Determinar um mapa de inicialização da distribuição desse modelo de parâmetros é basicamente você tem ali os parâmetros, o modelo da sua rede, né? Esse teira seria as características da sua rede, né? Pode ser os pixels de uma foto, por exemplo, os componentes de reinforcement learning que você vai usar para ensinar o seu Super Mario a jogar, para fazer os melhores movimentos, as melhores ações. Esse teira são os parâmetros usados para treinar a sua rede. Os parâmetros das redes neurais. Depende da rede, vai ser diferente. Então você vai mapear esses parâmetros para o contexto de uma diferencial contínua e que obviamente você pode ter problemas relacionados, porque obviamente seus parâmetros podem mudar e de repente essa forma de fazer isso talvez não funcione para todos os tipos de parâmetros. O próximo problema, eles citam mais problemas, tá? Esses aqui são só os do começo. Que você quer resolver as dinâmicas de treinamento, que podem depender de tudo, né? Então você tem ali esse teira com o asterístico, que vai ser os seus parâmetros que vão mudar ao longo do tempo. Porque, por exemplo, essa derivada aqui que eles estão calculando em cima, basicamente, esses parâmetros eles vão mudar ao longo do tempo. Você vai calcular o gradiente desses parâmetros ao longo do tempo para você achar a minimização de erro, para você fazer a sua rede aprender. Ela aprende através de encontrar os erros de forma diferencial, né? Pega toda essa equação diferencial gigante, todas as computações desse input, vamos supor que é reconhecimento facial, e tenta achar os erros para você conseguir fazer o reconhecimento facial funcionar, para você fazer o Super Mario jogar,
Pra você fazer, por exemplo, seu boneco no Tibia jogar melhor, por exemplo, no contexto de inteligência artificial pro Tibia. Nesse caso do problema 3, né, você tem ali na parte da direita ali a mesma coisa, você tem os seus parâmetros, os seus componentes Z ali ao longo do tempo, a derivada de tudo isso, e duas coisas que vão poder ser um problema, que é o algoritmo que você vai usar, que tem muitos algoritmos que você pode usar e de repente normalmente as pessoas testam vários do mesmo problema para ver qual funciona melhor. Suporte vector machines, k-means, não importa. Ele vai usar vários algoritmos para ver qual funciona. E os dados de treinamento. Eu acho que o mais difícil é os dados de treinamento, porque, por exemplo, para reconhecimento facial, você tem que usar muitas fotos para você fazer isso funcionar. Mas a gente tem banco de dados bons sobre isso. Mas talvez o problema que você quer resolver, você não tenha dados o suficiente, ou esses dados não têm uma qualidade tão boa. Se você não tem dados suficientes e não tem uma qualidade tão boa dos dados, você obviamente vai ter problemas. Então tem essa questão, um paradoxo entre o algoritmo de aprendizado e de treinamento, que de repente você tem um, mas não tem o outro. De repente você não tem um algoritmo que poderia ser... Você não sabe qual algoritmo é melhor para os seus dados, e de repente você não tem os dados certos para o algoritmo que você acha que funciona. Então esse é o problema mais complexo, talvez, na parte prática. Porque você escolher o seu algoritmo é fácil, no código é simples, você não precisa fazer muita mudança, mas na prática vai fazer diferença. Considerações finais sobre o livro, né? Então, se eu pudesse resumir coisas importantes desse livro, né? Então ele cobre com detalhes todos os conceitos mais importantes de Deep Learning. Quando eu digo mais importantes, é mais no começo. Depois ele vai para outras coisas diferentes, né? Mas ele não fala sobre Reinforcement Learning, ele não fala sobre Imitation Learning, Meta Learning, mas ele cobre conceitos que poderiam ajudar as pessoas a entenderem melhor como essas coisas funcionam. Porque no fim, Deep Learning é uma coisa mais geral, e Reinforcement Learning e Meta Learning são modelos específicos, né, de Deep Learning. Explica esses conceitos com muitos detalhes, explicando os pormenores de cada modelo. Isso significa o quê? Que eles explicam com detalhes tudo que eles falam, é explicado com detalhes. Então, você tem uma equação básica relacionada a uma rede neural, eles explicam com detalhes como funciona em diversos modelos diferentes, né? Então é bem legal. Eu queria ver eles fazendo isso com Reinforcement Learning com outros modelos também, mas é muito detalhado esse livro. E por isso, para a pessoa que não manja muito álgebra linear, vai ter problemas em ler, porque é muito detalhe. Para mim também teve horas que eu não entendi o que estava acontecendo. Principalmente NTK. Até agora eu não sei o que NTK é. Aquela que eu citei anteriormente. Neural Tangent Kernel. Eu não entendi ainda como funciona. É um capítulo, por exemplo, que eu não entendi nada. Eu acho que o único capítulo que eu mais não entendi foi esse. Que realmente eu não entendi como funciona. Kernel Learning eu já sabia, então... Introduz conceitos de forma bem didática e com muita faísca de humor, né? Isso aqui é uma coisa importante do livro. O livro não é chato. Eu não tô falando que livro de inteligência artificial é chato, ou que outros livros técnicos são chatos, mas alguns são mais chatos do que normal. Tipo, tem artigos que são chatos, por exemplo, são algumas páginas, mas você nem quer ler, porque não é só você falar sobre o tópico, você tem que escrever bem. Esses caras, eles escrevem bem, eles não só têm as equações, eles explicam como funciona. Tem parte que é só escrita, eles escrevem de uma forma bem didática, você consegue entender o que eles estão falando. Então, não é algo presente em muitos livros de texto. Então, por isso esse livro de texto no futuro talvez se torne um padrão de inteligência artificial, porque esse livro é de 2021. Então, é recente. Posso dizer que lançou alguns meses atrás. E por fim, uma teoria porque eles citaram Matrix, eu vou citar Matrix também no final. Eles citaram Matrix no começo. Uma teoria deve ter um arquiteto ou muitos para estabelecer, né? Então, ele tá o arquiteto da Matrix, né? Quem criou a Matrix no filme, né? Sei lá quem seja. Mas a questão é que o objetivo do livro é dar uma noção detalhada e geral sobre como Deep Learning funciona. Você quer aprender como inteligência artificial funciona? Principalmente os primeiros capítulos é o mais importante. Depois foge um pouco,
mas o principal tá nos primeiros capítulos, né? Então se você não quiser ler todo o livro, se você ler os primeiros capítulos tá bom. E o último, que é o epílogo, que é a melhor parte pra mim. Mas tem essa questão de que é necessário fazer uma teoria de Deep Learning e tá tomando um shape melhor. Então daqui a pouco as pessoas não vão poder chamar a inteligência artificial de alquimia mais. Porque a gente vai ver que a gente sabe por que funciona. Embora tenha muitas incógnitas aí. E nesse caso as ideias que ela propõe, que edifica, eu topo, né? Que cria a arquitetura de Deep Learning, né? Então por fim, esse daí é o livro. Eu gostei do livro, não demorei muito para ler. Como eu disse, era legal de ler. Como tem muitas equações, é rápido. Você não tem que ler muito. O livro que você tem que ler muito demora. Mas equações só precisa entender o que está acontecendo, senão não tem muito rodeio, né? Algumas partes você vai ter que prestar atenção, algumas partes talvez você não entenda o desenvolvimento de uma explicação. Muitas partes no livro eu fiquei perdido, mas no geral não é difícil de ler, contanto que você esteja acostumado a ver essas coisas. Mas vamos supor que você não quer perder tempo, você não quer ler 400 páginas quase, sem entender tudo. Então eu prefiro que você leia os primeiros capítulos, primeiros 3 capítulos, ou até os 5, e depois pule pro epílogo. E depois, quando você estiver preparado, você lê o resto. Mas se você já está acostumado, não vai ter nenhum problema. Só no capítulo de NTK que eu achei meio difícil. Mas era isso. Primeiro book review. O próximo, se não me, provavelmente vai ser do livro da Sophie Germain. E sobre filosofia, na verdade. Então, só que da Sophie Germain, né? Que é uma coisa diferente. Então era isso. Até o próximo vídeo.